Boa noite a todas, boa noite a todos. Quero, antes de começar aqui a falar sobre a minha palestra, não posso deixar de parabenizar a iniciativa do Dr. Pérez, do Dr. Sérgio, Dr. Marcelo Justo, também os sócios do escritório, o Ézio, que já estamos dividindo o palco aqui, dividimos lá todo dia trabalhando bastante, né? Então, muito feliz com a oportunidade de estar aqui hoje para tratar desse assunto. Agradecer a Patrícia também, a todo o Ciesp, pela parceria aí com o escritório, para a gente poder comportar tanta gente aqui, né? Realmente, a gente vê a relevância do assunto quando a gente vê a procura que teve. E ter esse auditório lotado aqui hoje, eu acho que só comprova aí o quanto que a gente precisa conversar sobre esse tema que está tão em alta. Parabenizar a doutora Érica pela palestra, muito esclarecedora. E vou pedir para o pessoal colocar o meu slide lá. Já está no jeito? Não? Tá. Obrigado. Bom, antes de começar, então, eu quero trazer uma boa notícia para as empresas, tá? Para a gente não trazer só problema. Eu sei que estava todo mundo muito preocupado, porque, né, ia começar agora, já, semana que vem, tudo mais. Então, notícia fresquinha aqui, ó, de 15 de maio de 2025, foi prorrogado o início da vigência da nova redação do capítulo 1.5 da NR1 para o dia 25 de maio de 2026. O que quer dizer que agora as empresas vão ter um ano para se organizar. Então, assim, não sejamos brasileiros e vamos deixar para maio do ano que vem a gente senta para começar a ver o que a gente vai fazer. Não vai dar tempo. Então, assim, vamos aproveitar que vai ter esse um ano, vamos correr atrás de pôr a casa em ordem, porque tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo, assim. Eu estudei bastante essa NR1 antes de vir para cá. Infelizmente, não dá para a gente falar sobre tudo que vai ter de mudança, é muita coisa. Então, assim, eu separei alguns pontos que eu acho que são mais relevantes para a gente começar esse nosso bate-papo, esse nosso debate e pensar no que pode ser feito para a hora que chegar lá em maio de 2026, está todo mundo com a casa em ordem, para depois não ter problema lá com o doutor Maturana, porque aí muda a conversa depois, se não tiver tudo no jeito, né? Olha lá. Bom, antes da gente começar a falar aqui, eu acho que é importante a gente só trazer um pensamento que é o seguinte, a gente sabe que as leis elas não acompanham a velocidade do que vem acontecendo na sociedade. Isso é um fato e a gente tem N exemplos para falar. Na área do direito do trabalho, a gente pode pensar aí na questão da uberização, por exemplo. Ninguém pensou numa lei para falar assim, nossa, vamos regulamentar agora aqui um trabalho de plataforma e aí a gente coloca o pessoal para trabalhar aqui. Não. Né? As pessoas começaram a trabalhar no Uber, a trabalhar no 99, começou a existir esse fato social, e aí agora discute-se uma regulamentação. E eu acho que essa alteração na NR1, ela vem muito aí no rastro do que a doutora Érica falou. A gente vive numa sociedade mentalmente adoecida, né? A gente está vendo aí casos de discussão de guarda de boneca, né? Como a senhora falou aí dos bebês reborns, é uma coisa assim, se isso não for um sinal de que a sociedade está mentalmente adoecida, aí acho que não tem mais o que possa indicar. Então, assim, só para ilustrar, a gente tem aqui esse gráfico do Ministério da Previdência Social. De 2023 para 2024, os afastamentos por questão de saúde mental, eles aumentaram 68%. Então, ano passado, nós tivemos 283.500 afastamentos, 2024, 472 mil. É muita coisa. E aí, qual que é o impacto disso aqui? Números de 2022, tá, que eu peguei lá no Ministério do Trabalho. Em 2022, a OMS fez um cálculo de que foram perdidos, no mundo, em um ano, 12 bilhões de dias de trabalho por afastamento relacionados a doenças psicossociais. E isso, de custo à economia global, deu $1 trilhão, que se a gente converter, dá mais ou menos a bagatela aí de 5,5 trilhões de reais de valor perdido. Então, assim, para quem trabalha em empresa, tem empresa, e estava se perguntando, mas qual que é a relevância disso para a minha empresa? Eu acho que está aqui. A hora que a gente traz aqui para o Brasil, 2022, número de afastamento. Primeiro, dorsalgia. Segundo, lesões no ombro.
Terceiro, outros transtornos ansiosos. Então, quer dizer assim, é a terceira maior causa de afastamento do trabalho hoje no Brasil. E aí a gente cai em toda aquela questão, absenteísmo, produção que cai, tem que arrumar alguém para tentar substituir a pessoa, pode gerar um processo na Justiça do Trabalho, que é algo que nós vamos falar um pouquinho mais ali na frente. Então, assim, é algo que está acontecendo, é algo grave e é algo que está gerando um impacto financeiro muito grande. E aí, agora, já entrando aqui um pouquinho na NR1, tá? Vamos lá. O que mudou? Muita coisa, como eu disse para vocês. Então, vamos tentar focar aqui. Primeira coisa, a portaria MTE 1419 de 2024, ela incluiu expressamente os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho no GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Então, agora, todas as empresas elas vão ter que avaliar e controlar os riscos existentes na organização, incluindo os decorrentes de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Tá? Guardem isso aqui que é importante, que é o item 1.5.3.1.4 da NR1. Então, a NR1, vocês podem ver que ela é bem extensa, porque ela vai desdobrando ali em vários itens. Opa, passou. E por que eu falei relacionado ao trabalho? Como a própria doutora Érica disse aqui, tem algumas questões que geram problemas psicossociais que não são relacionadas ao trabalho. Problema com a sogra, como a doutora disse, problema com o vizinho, problema no casamento, problema com amigo, enfim, N problemas. Esses problemas, eles não dizem respeito à empresa, eles não vão estar abordados aqui no GRO. Tá? Então, o foco é sempre na questão relacionada ao trabalho. E aí, o que a NR1 traz aí, especificamente em relação ao GRO? É o item 1.5.3.2. Primeira coisa, evitar ou eliminar os perigos. Ponto 2, identificar perigos. Ponto 3, avaliar e classificar riscos. Adotar medidas de prevenção. Acompanhar o controle dos riscos ocupacionais, que é o que o pessoal chama de abordagem PDCA. Planejar, fazer, conferir e agir. Então, tem que ter esse ciclo, esse tem que ser um ciclo que não pode parar. Tem que estar sempre ali, essa roda tem que estar sempre funcionando, então tem que estar ali, planejando melhoria, verificando o que está sendo feito. Encontrou algum problema? Vamos fazer um plano de ação, vamos ver o que está para melhorar. E aí é o seguinte, o pessoal da segurança do trabalho, aí, eu creio que tem algumas pessoas que são de segurança do trabalho, esse é um trabalho que vai ter que ser feito NR1 e NR17. Por quê? O GRO ele vai conversar diretamente com o PGR. Então, lá no PGR, vai ter que ter as informações do GRO, vão ter que estar linkadas com o PGR. Tá? Então, isso aí vai ser um trabalho multidisciplinar muito importante, vai ter que envolver muita gente para deixar isso aí redondo. Então, quando eu mencionei ali fatores psicossociais relacionados ao trabalho, existem outros aspectos que não estão relacionados ao trabalho, portanto, não estão incluídos no GRO. Tá? E aí também tem a questão que a NR1 traz, que é a AEP, Avaliação Ergonômica Preliminar. Por que ela é importante? Porque mesmo as empresas que estão dispensadas legalmente de ter o PGR, precisam fazer essa AEP. Tá? Então, a gente pode citar aí microempresa, EPP, o MEI, esse pessoal não precisa ter o PGR, mas vai ter que ter a AEP. Tá? Vai ter que aí ter o trabalho do pessoal da segurança do trabalho, do SESMIT e tudo mais, para trazer essas informações, para ter essa documentação toda redonda. Identificação de perigos e avaliação de riscos, falando aqui de uma questão um pouco mais prática. Tá? O que as empresas vão ter que fazer? O que elas vão ter que usar? Primeira questão, detalhar critérios que são utilizados nessa avaliação. Tá? Isso vai ter que ficar muito claro, tanto para os gestores, quanto para os profissionais, os trabalhadores, e quanto também para o pessoal da inspeção do trabalho. Fundamentação está ali, ó, subitem 1.5.4.4.2.2 da NR1. Depois a gente vai disponibilizar esse material aí para quem quiser. E aí, nessa identificação de perigos e avaliação de riscos, vão ter que ser listados os perigos ergonômicos, por isso que eu falei de NR17, o pessoal da segurança do trabalho, na hora que fala em perigo ergonômico, já sabe que é NR17, incluindo os fatores de riscos psicossociais. E aí, como é que vai fazer essa questão? Aí tem várias possibilidades.
Então, eu trouxe aqui algumas sugestões. Dialogar com o trabalhador, chamar o pessoal para conversar, ó, o que está acontecendo, por que está esse ambiente, o que a gente pode tentar mudar, e isso, claro, né, quando a gente fala de dialogar com o trabalhador, tem que ser daquela forma assim, né, que você não vai expor o trabalhador de uma forma anônima, isso não vai ter nenhuma retaliação para ele depois, porque senão pode ter um problema ainda maior lá na frente. Pesquisas padronizadas, principalmente de forma anônima, tá? A empresa fazer ali aquelas pesquisas de ambiente, onde não se identifica quem está respondendo, de repente faz até por amostragem, dependendo do tamanho da empresa, e aí essa pesquisa de forma anônima, ela tende, de repente, a trazer alguma informação que o pessoal não se sente confortável para trazer, é uma ferramenta muito valiosa. E aí, a partir do momento que começa a ser identificado esses pontos, que esses pontos começam a aparecer, aí a gente tem que começar a trabalhar no quê? Chamar o pessoal, fazer ali um DDS, uma palestra, um curso, principalmente na questão aí de assédio, que aí além da NR17, a gente vai puxar também a NR15, porque aí agora também tem a questão da CIPA, que a CIPA tem que abordar assédio moral e assédio sexual, e aí vai uma coisa puxando a outra. E a gente viu na palestra da doutora Érica que o próprio assédio, ele é uma causa, um dos pontos que podem causar aí uma doença psicossocial, especificamente o burnout. Então, tem que fazer essa prevenção, e aí tudo isso vai se comunicando. Então, já existia ali a obrigação de que a CIPA tivesse essa abordagem agora, referente especificamente às questões de assédio, e a gente sabe, infelizmente, que ainda existe muito assédio moral, muito assédio sexual acontecendo. Então, aí agora a gente já está linkando NR1 com NR17, com a CIPA, e aí vai ter que estar tudo redondo para isso aí funcionar. E aí, aqui, ainda a respeito da identificação de perigos e avaliação de riscos. É fundamental uma abordagem multidisciplinar para isso, tá? Então, assim, o que eu entendo que é muito viável? Tem que envolver, no mínimo, tá? Aqui eu acho que dá para envolver mais gente ainda, mas eu acho que tem que envolver, no mínimo, SESMIT, Segurança do Trabalho, pessoal da CIPA, RH e Gestão de Pessoas, Departamento Jurídico e Compliance. Eu acho que não dá para atender todas esses pontos das NRs sem envolver, no mínimo, esses 5 setores. Tá? Aí, claro, cada empresa tem sua particularidade, pode ser que tragam mais pessoas para falar, mas eu acho que não dá para a gente trabalhar NR1 sem envolver esse pessoal. O SESMIT é a segurança do trabalho, porque o SESMIT é quem recebe, vamos dizer assim, né, essa primeira informação, faz esse primeiro filtro aí de eventuais doenças. Então, a medicina do trabalho está lá dentro da empresa, de repente recebe ali uma reclamação, o médico começa a identificar um ponto de risco. A segurança do trabalho, por ter todo esse conhecimento aí mais aprofundado da questão das NRs, é o pessoal que está ali, vamos dizer assim, na linha de frente, no campo, trazendo ali, fazendo a fiscalização, né, no dia a dia da empresa. A CIPA, né, ponto principal, a prevenção dos acidentes, mas também, como eu havia dito, essa questão do assédio agora na CIPA, que é obrigatória, então a gente tem que envolver a CIPA nisso. RH e gestão de pessoas. Acho que é até meio óbvio, né, o porquê de envolver o RH e gestão de pessoas, mas é o pessoal aí que tem que ficar de olho, principalmente aí. A gente sabe que o assédio ele pode ser horizontal, mas a maioria das vezes ele é vertical. Tem que ficar de olho, tem que cobrar, tem que fiscalizar se tiver algum caso de assédio, alguma coisa nesse sentido. E aí, consequentemente, você envolve o departamento jurídico, porque se está acontecendo um caso de assédio, você vai ligar para o jurídico e falar assim, e aí, pode mandar embora? Pode dar justa causa? O que eu faço? Só dar advertência? Aí tem que envolver todo mundo junto. E o compliance, porque é justamente quem vai estar fazendo aí, vamos dizer assim, que o pessoal chama lá do... Não sei se tem uma palavra em português, eu não gosto de usar termo em inglês, mas é quem faz o enforcement, né? Quem faz ali o cumprimento das normas internas, dos regulamentos, do regimento interno das empresas. Então, eu entendo que o envolvimento desses 5 grupos de pessoas e profissionais, vamos chamar assim, se tiver todo mundo alinhado, o resultado tende a ser muito bom e muito efetivo. Documentação do GRO, para a gente tentar trazer um pouquinho mais aqui para a prática, tá? Apesar de ser muita coisa.
Então, vamos lá. Inventário de riscos e plano de ação. Inventário de riscos. O que minimamente tem que ter no inventário de riscos? Caracterização do trabalho, perigos. Então, quais são os riscos que esse trabalho pode expor os funcionários? Casos de agravamento, inclusive de doenças pré-existentes. Quais são os grupos expostos? Quais são as medidas adotadas pela empresa para reduzir ou cessar esses riscos? E a classificação dos riscos. Tá? E o plano de ação. O plano de ação são as medidas que a empresa vai implementar. Só que, assim, gente, não adianta fazer um plano de ação maravilhoso, pede para o ChatGPT converter a apresentação, e faz mapa mental, que você clica e abre, vai desdobrando um monte de aba, gerar o PDF e engavetar. Tá? Não, assim, não é para isso que serve o plano de ação. O plano de ação é para que ele seja seguido e para que as ações sejam tomadas na prática. Tá? E o inventário de riscos ele deve ser atualizado e mantido por 20 anos. Tá? Então, é coisa pra caramba. Vamos falar um pouquinho do plano de ação. O que tem que ter um plano de ação? Primeira coisa, tem que indicar as medidas de prevenção que vão ser introduzidas, aprimoradas ou mantidas pela empresa. Acho que esse é o ponto principal. Tem que ser baseado na classificação dos riscos. Ele tem que indicar cronograma, responsável, forma de acompanhamento e aferição de resultados. Então, eu volto aqui no que eu falei. Não adianta fazer um plano de ação bonito e não apontar quais são os resultados, e não aplicar, e não acompanhar, e não ver se ele está sendo seguido. Tá? O número de trabalhadores atingidos, ele aumenta a prioridade. Então, se a gente tem um setor que tem mais trabalhadores expostos a situações de risco, sejam eles físicos ou psicossociais, tem que ter uma atenção especial. A gente sabe que tem alguns setores de indústria que acabam gerando mais riscos, né? Tem o pessoal que trabalha de madrugada, que já é uma coisa um pouco mais pesada também. Então, tem que ter essa atenção e esse direcionamento para esses setores específicos. Tá? Como que eu identifico esses setores? É muito, vamos dizer assim, acaba sendo muito óbvio. Né? São os setores que você pode ver, ou vai ter mais afastamento, ou tem mais atestado entregue normalmente, é onde o pessoal falta mais, é onde tem mais rotatividade. Então, assim, esses já são bons indícios de quais são os setores que são mais afetados. E aí, já encaminhando para o final aqui da minha fala, eu trouxe um caso prático que conversa muito com a palestra da doutora Érica. Tá? Só para ilustrar que os problemas eles não são só relacionados a NR1, a Ministério do Trabalho e ao Ministério Público do Trabalho. Isso aqui tem um reflexo, inclusive, em reclamações trabalhistas individuais. Tá? É um julgado de agosto de 2024, relativamente recente, do TRT da 12ª Região, que é Santa Catarina. Aqui, responsabilidade civil, doença ocupacional, nexo de causalidade, assédio moral organizacional, cobrança abusiva de metas, síndrome de burnout. Então, quer dizer, essa reclamação trabalhista aqui, o que aconteceu? Tinha um pedido de assédio moral e tinha um pedido de danos morais e danos materiais decorrentes de doença ocupacional. O reclamante, ele primeiro conseguiu provar a ocorrência do assédio moral. Segundo, na perícia, conseguiu comprovar que o ambiente de trabalho em que ele se ativava, ele gerava um nexo causal entre o trabalho e o burnout que ele estava sofrendo, e aí, diante disso, ele recebeu uma indenização por danos morais e danos materiais, como se fosse qualquer, vamos dizer assim, vamos chamar de doença, entre aspas, comum, ou uma doença física, uma patologia física. A gente está muito acostumado a falar é muito mais fácil vislumbrar, né, um dano material, às vezes, por um cara que sofreu um acidente de trabalho, teve uma amputação de um membro, teve alguma perda de capacidade ali, mas aqui é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. É o dano moral, é o dano material, pensionamento mensal, só que não é uma patologia física, é uma patologia psicológica. Então, assim, além de todas as imposições da NR1, né, que estão vindo aí, tem essa questão das reclamações trabalhistas individuais, que tem aumentado muito o número, tá? Tem aumentado demais o número dessas reclamações trabalhistas, e eu acho que, em que pese a gente está falando aqui
de empresas, a gente também não pode deixar de pontuar o lado social também, né? Eu acho que a empresa, quando ela oferece um bom ambiente de trabalho, além dela estar, vamos dizer assim, zelando pelos seus colaboradores, isso aí gera, sem sombra de dúvida, um retorno financeiro lá na frente. Então, acaba que fica muito melhor para todo mundo, porque o trabalhador não adoece, a empresa não tem absenteísmo, não tem rotatividade, não tem reclamação trabalhista, cumpre com todas as normas, gera um bom ambiente de trabalho, e aí fica todo mundo um pouco mais feliz, ou um pouco menos estressado, né? Não sei, do jeito que está a coisa hoje, só da gente ficar um pouco menos estressado já é um grande ganho. Então, pessoal, caminhando aí para a minha conclusão, para eu poder passar a palavra para o Dr. Maturana, de forma bem resumida, GRO, base da gestão da segurança do trabalho, tá? Processo contínuo, não é uma coisa que vai fazer uma vez só e vai parar. Inclusão dos riscos psicossociais, valorização da saúde mental dos trabalhadores. Integração com a NR17, isso aqui é batata, não tem para onde correr, vai ter que ter. PGR, organizando ações de prevenção. Plano de ação, tem que ser um guia prático de controle. Como eu disse, não adianta fazer o plano de ação e não agir. Tá? Não pode ficar só no plano, tem que ir para a ação. A participação de todos os trabalhadores nisso é fundamental. Primeiro, para a empresa entender de fato o que está acontecendo. Segundo, até para poder direcionar quais são as medidas que ela vai tomar. E, por fim, é um processo de melhoria contínua. Tá? Não vai ser uma coisa que vai ser feita uma única vez e não vai fazer mais. Isso vai ter que entrar na cultura das empresas, elas vão ter que adotar isso na sua rotina e vão precisar contar com a ajuda de profissionais qualificados de todas as áreas que eu citei, porque senão vai ter problema lá na frente, gente. Enfim, eu sei que é muita coisa de mudança, eu tentei focar aqui nos pontos principais, queria agradecer a oportunidade aí e desejar uma boa noite a todos. Obrigado.